Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre a cavidade timpânica. Hoje tem bastante etimologia para vocês, vale muito a pena, mas quem quiser ler, pausa o vídeo que eu vou seguir para não ficar muito longo. E agora sim, o conteúdo da aula. Primeiramente, a localização e características gerais da cavidade timpânica. Depois vamos estudar seus limites e relações, algumas paredes em maior detalhe e, por fim, o seu conteúdo. Então é o seguinte, a cavidade timpânica é um espaço cheio de ar situado no interior da parte petrosa do osso temporal que contém os ossículos da audição, os quais transmitem as vibrações da membrana timpânica decorrente das ondas sonoras que se chocam contra ela para a orelha interna, onde estão localizados os receptores da audição. No que diz respeito à localização da cavidade, como eu disse, está situada no interior da parte petrosa do temporal, mais especificamente em sua metade lateral. Lembram do vídeo da base interna do crânio? Tomando como referência a eminência arqueada, que indica a localização do canal semicircular anterior, imediatamente anterior e um pouco lateral está a cavidade timpânica. Lembrem que aqui é o tegme timpânico, ou seja, o teto da cavidade timpânica. Portanto, esse é o local. Posterolateralmente à eminência arqueada está o antro mastoideo, que também é coberto pelo tegme timpânico, e anteromedialmente está a cóclea. Agora vejam nessa peça dissecada. Aqui é o canal semicircular anterior, anteriormente essa é a cavidade timpânica, posterolateralmente o antro mastoideo, e anteromedialmente a cóclea. Só lembrando, pessoal, que os canais semicirculares, o vestíbulo e a cóclea pertencem à orelha interna e, portanto, não são o foco dessa aula. Eu só mostrei aqui como referência para vocês se situarem. Mas e se a gente quiser localizar a cavidade timpânica pela base externa do crânio? É possível? Sim. Basta atravessar a cúpula da fossa jugular bem aqui na extremidade lateral dela, que você irá acessar a cavidade timpânica. Reparem ainda que a cavidade timpânica está entre a orelha interna e externa. Aqui eu coloquei a pinça através do meato acústico externo, exatamente para vocês perceberem isso. Assim, a cavidade timpânica também pode ser chamada de orelha média. São termos sinônimos. Muito bem. Sobre as características da cavidade, para fins descritivos e didáticos, o mais fácil é compará-la a um paralelepípedo com os ângulos arredondados. Esse paralelepípedo, ou seja, a cavidade, apresenta uma orientação oblíqua com seu eixo antero-posterior praticamente paralelo à margem superior da parte petrosa do temporal. Para vocês terem uma ideia do tamanho reduzido dessa cavidade, o eixo antero-posterior mede em torno de 12 a 15 milímetros, sem considerar essa continuação anterior, que já é a parte óssea da tuba auditiva, nem essa cavidade posterior, que é o antro mastoideo. De uma lateral a outra, a cavidade é bastante estreita, medindo cerca de 5 milímetros apenas, e até menos se for ao nível do umbigo da membrana timpânica. E no eixo longitudinal, ou seja, a altura da cavidade, é de cerca de 15 milímetros também. Percebam que ela é mais alta que o meato acústico externo e, portanto, que a própria membrana timpânica. Assim, essa parte da cavidade que está acima da margem superior da membrana timpânica é chamada de recesso epitimpânico, ou ático pelos clínicos, enquanto que a parte que está alinhada à membrana timpânica é, para alguns autores, a cavidade timpânica propriamente dita.
Acerca dos limites da cavidade, como eu disse, a melhor forma de estudo é compará-la a um paralelepípedo, onde cada uma das 6 faces corresponde a uma parede com nome e características específicas. Então nós temos uma parede lateral, chamada parede membranácea, pois o maior constituinte é a membrana timpânica, uma parede medial, formada por estruturas do labirinto ósseo da orelha interna, e por isso é chamada de parede labiríntica, uma parede anterior, que separa a cavidade do canal carótico, e por isso é chamada de parede carótica, uma parede posterior, chamada parede mastoidea, pois separa a cavidade do processo mastoide, um teto, que como já mostrei é o tegme timpânico, e por isso é chamado de parede tegmental, e um assoalho, que também já mostrei, que separa a cavidade da fossa jugular, e por isso é chamado de parede jugular. Portanto, fica claro, devido a essas relações da cavidade timpânica, que existe a possibilidade de graves complicações caso uma infecção extrapole os seus limites. E não somente extrapolar os limites. É possível também que o conteúdo da própria cavidade timpânica seja acometido. Sobre essa questão das complicações de uma otite média aguda, na descrição do vídeo eu deixei o link de um artigo que aborda os principais casos. É bem interessante, vale a pena. No que diz respeito às características anatômicas das paredes, algumas são mais simples, como a tegmental ou a jugular, pois são praticamente finas lâminas ósseas de uns 4, 5 milímetros que separam a cavidade das adjacências. Em compensação, paredes como a labiríntica, a mastoidea e a carótica, anatomicamente, são mais ricas em detalhes e por isso merecem uma atenção especial. Então aqui temos a vista superior de 2 temporais direitos para mostrar os cortes que vamos trabalhar. Um corte ao longo do eixo antero-posterior da cavidade e o outro ao longo do eixo látero-lateral, lembrando que ela tem essa orientação oblíqua. A transparência é a parte do osso que foi retirada e a seta representa a visão do espectador, que na maior parte das vezes será do interior da cavidade, olhando diretamente para as paredes. Mas, para ficar bem didático, conforme eu for mostrando as peças, sempre vou deixar a imagem no canto da tela como referência. A primeira parede que vamos estudar é a labiríntica. Então, primeiramente, numa vista superior de um temporal direito, a cavidade timpânica está aqui, anterior e levemente lateral à eminência arqueada. O corte foi feito sobre o eixo antero-posterior e agora a gente abre como se fosse um livro. Deixa eu posicionar e dar um zoom. Pronto! Aqui está a parede labiríntica. Na parte mais central da parede, notamos essa elevação arredondada chamada promontório, que nada mais é que uma parte do giro basal da cóclea que se projeta para a cavidade timpânica. Sobre ele está localizado o plexo timpânico, que é formado pela união de alguns ramos nervosos que penetram na cavidade, em especial o ramo timpânico do glossofaríngeo. Ele vem da base externa do crânio, atravessa o canalículo timpânico e penetra na cavidade pelo seu assoalho, imediatamente abaixo do promontório. Através dos prolongamentos do plexo timpânico, o ramo timpânico do glossofaríngeo recolhe a sensibilidade da mucosa da cavidade, do antro e células mastoides e também da tuba auditiva. Além disso, ele conduz estímulos parasimpáticos secretomotores para a parótida, que seguem do plexo timpânico para fora da cavidade através do nervo petroso menor, que deixa a cavidade por um pequeno canal na parede tegmental, ou seja, pelo teto, e emerge no assoalho da fossa média, como vimos no vídeo de base interna do crânio. Ainda na parede labiríntica, visualizamos 2 aberturas.
uma imediatamente póstero superior ao promontório, bem visível, e outra imediatamente póstero inferior ao promontório, que aponta para posterior. A abertura póstero superior é a janela do vestíbulo, pois é a comunicação da cavidade timpânica com o vestíbulo da orelha interna. No vivo, ela é tapada pela base do estribo, que além de se encaixar perfeitamente à janela, é fixada às suas margens pelo ligamento estapedial anular. Já a abertura póstero inferior é a janela da cóclea, que corresponde à abertura final da rampa do tímpano da cóclea, que também é uma estrutura da orelha interna. No vivo, ela é fechada pela membrana timpânica secundária, que se abaula em oposição aos movimentos de empurrar que a base do estribo promove na janela do vestíbulo. Mas aqui eu vou abrir um parênteses. Muito embora os termos oficiais traduzidos do latim sejam janela do vestíbulo e janela da cóclea, por conta dos seus formatos, são amplamente conhecidas como janela oval e janela redonda, respectivamente. Inclusive, foram traduzidos como janela oval e janela redonda na terminologia anatômica inglesa e espanhola. Como muitas vezes nós consultamos bibliografias nesses idiomas ou livros traduzidos do inglês e espanhol, e aí o certo seria um rigor anatômico na tradução, mas enfim, esses termos aparecerão com certa frequência e, portanto, vale essa observação. Mas voltando para a parede labiríntica, imediatamente póstero superior à janela do vestíbulo, passa o nervo facial dentro do seu canal ósseo, causando uma leve elevação da parede, a proeminência do canal facial, que, como vocês podem ver, vai em direção posterior, ou seja, para a parede mastoidea. Aqui nessa outra peça, uma parte da proeminência foi dissecada para a gente visualizar esse fio verde que representa o nervo facial dentro do seu canal. E só para aproveitar a peça, observem que póstero superior à proeminência do canal facial, temos uma outra proeminência, até mais evidente, a proeminência do canal semicircular lateral, que marca a localização do canal de mesmo nome. Mas não pertence à parede labiríntica, e sim à parede medial do antro mastoideo. Para finalizar a parede labiríntica, anterior à janela do vestíbulo, temos uma projeção óssea que é a continuação posterior do semicanal do músculo tensor do tímpano, chamada processo cocleariforme. A extremidade desse processo é curvada para lateral, em direção à membrana timpânica, e possui um orifício para a passagem do tendão do músculo em questão. Mas como é tudo muito frágil, infelizmente nas peças só conseguimos ver parte do processo. Agora, para estudar a parede mastoidea, vamos começar com esse tipo de corte e depois a gente muda. Inferiormente, ela separa a cavidade timpânica do processo mastoide e superiormente, na altura do recesso epitimpânico, apresenta uma abertura chamada ádito ao antro mastoideo. Quase na transição da parede labiríntica com a mastoidea, na altura da janela do vestíbulo, mais ou menos, temos a eminência piramidal, que é essa pequena projeção óssea em forma de cone, oca, que aloja o ventre do músculo estapédio, cujo tendão emerge através do orifício no seu ápice. Nessa outra peça, olhem que interessante, o corte passou exatamente sobre a eminência piramidal, deixando clara essa característica oca dela, funcionando como uma loja para o músculo estapédio. Reparem que o canal do facial, vindo da parede labiríntica, como nós vimos, penetra na parede mastoidea imediatamente superior à eminência piramidal,
e depois assume um trajeto inferior praticamente vertical que passa posterior à eminência piramidal e segue até se abrir no forame estilomastoide na base externa do crânio. Do canal do facial, ainda dentro da parede mastoidea, cerca de uns 5 milímetros da sua abertura no forame estilomastoideo, parte o canalículo da corda do tímpano, que se abre na parede mastoidea e é por onde o nervo adentra na cavidade. Agora, como eu vou mudar de corte, para vocês entenderem, antes vamos observar essas imagens. É uma vista anterior, direta, da parede mastoidea. Aqui, a eminência piramidal, imediatamente superior passa o canal do facial, que aqui foi cortado, lateral e um pouco inferior ao nível da eminência piramidal, tangenciando o sulco timpânico, bem próximo da parede membranácea, esse orifício é a abertura do canalículo da corda do tímpano, e superior, lá no recesso epitimpânico, o ádito ao antro mastoideo. E agora a peça exatamente igual. Essa é a eminência piramidal, que danificou um pouco no momento de cortar o osso. Superior a ela, o canal do facial, que segue no interior da parede, em sentido inferior e levemente lateral, até se abrir no forame estilomastoideo. Lateralmente, a abertura do canalículo da corda do tímpano, bem pequenininho aqui. E no recesso epitimpânico, essa abertura triangular é o ádito. O ádito dá acesso ao antro mastoideo, que é essa cavidade razoavelmente ampla e de forma irregular na parte superior do processo mastoide. Observem que todo o restante do processo mastoide apresenta essas cavidades aéreas de vários tamanhos e formas, que são as células mastoideas, as quais se comunicam entre si e também com o próprio antro. Do ponto de vista clínico, é importante conhecer as relações dessas estruturas para não ter problemas caso seja necessário realizar um procedimento cirúrgico no local. Portanto, nessa vista lateral do temporal, o antro mastoideo está localizado exatamente aqui, profundo a fovéula suprameática ou triângulo suprameático, que corresponde à sua parede lateral. Nessa outra peça mais dissecada, identificamos na parede medial do antro a proeminência do canal semicircular lateral, que já comentamos, e observamos que o tegme timpânico é a única coisa que o separa da dura mater, da fossa média e do seio petroso superior. Ainda vemos que anterolateralmente as células mastoideas se relacionam com o meato acústico externo e mais anteromedialmente com a parede mastoidea, por onde passa o canal do nervo facial, representado aqui pelo fio azul, e também o canalículo da corda do tímpano. E, posteriormente, as células mastoideas são separadas da fossa posterior e do seio sigmoideo apenas por uma fina camada óssea. A parede carótica, inferiormente, é uma fina lâmina óssea que separa a cavidade da parte ascendente do canal carótico e, superiormente, apresenta essa grande abertura que se segue como um curto canal, chamado canal músculo-tubáreo. Ele recebe esse nome pois é subdividido por um septo ósseo muito fino, muito difícil de preservar nas peças, em outros dois semicanais. Um superomedial de diâmetro menor para alojar o músculo tensor do tímpano, que vai se continuar para o interior da cavidade com o nome de processo cocleariforme, como já vimos, e o outro inferolateral de diâmetro maior, que é a parte óssea da tuba auditiva.
somente essa abertura, sem considerar o semicanal para o músculo tensor do tímpano, é chamada de ósteo timpânico da tuba auditiva. No ângulo superolateral da parede, no nível do ósteo timpânico da tuba auditiva, vemos esse pequeno orifício por onde a corda do tímpano deixa a cavidade timpânica. E aí, após percorrer um curto canalículo, emerge na fossa infratemporal através da fissura petrotimpânica. Observando agora pelo canal carótico, que aqui foi dissecado, essa parte é a parede carótica, o semicanal para o músculo tensor do tímpano e o semicanal da tuba auditiva. Em um temporal intacto, sem dissecar, nós até vemos a extremidade anterior do canal músculo tubário e até a sua subdivisão. Mas como o canal carótico não foi dissecado, aí não vemos a parede carótica. Em relação ao conteúdo da cavidade, a rigor, trata-se da cadeia de ossículos e a corda do tímpano, que tem apenas parte do seu trajeto no interior da cavidade. O músculo estapédio e o tensor do tímpano, muito embora estejam diretamente associados aos ossículos, como nós vimos, estão contidos em lojas ósseas, a eminência piramidal e o semicanal para o músculo tensor do tímpano. Então, antes da gente estudar as peças cadavéricas, vamos entender algumas coisas. Os ossículos da audição são 3: o martelo, a bigorna e o estribo, que receberam esses nomes pela semelhança de seus formatos com os objetos em questão. Todos eles apresentam partes anatômicas específicas e ligamentos que podem ser facilmente estudados em um bom livro de anatomia. Portanto, aqui eu vou mencionar só o que me interessa na explicação. O cabo e o processo lateral do martelo estão intimamente aderidos na face interna da membrana timpânica, enquanto o colo e a cabeça estão no recesso epitimpânico. No recesso epitimpânico também está localizada a maior parte da bigorna, com a qual a cabeça do martelo se articula. O ramo longo da bigorna desce quase paralelo ao cabo do martelo e na sua extremidade articula-se com a cabeça do estribo, cuja base se encaixa perfeitamente na janela do vestíbulo, como já vimos. É no cabo do martelo que se insere o tendão do músculo tensor do tímpano, após se curvar para a lateral no processo cocleariforme, enquanto o tendão do músculo estapédio fixa-se no colo do estribo. Mas nós vimos no começo da aula que os ossículos se movimentam em decorrência da vibração da membrana timpânica quando as ondas sonoras se chocam contra ela. Então, qual é a importância desses músculos? Muito embora sejam músculos esqueléticos, eles não se contraem voluntariamente, somente por ação reflexa quando somos expostos a sons muito elevados que podem danificar estruturas da orelha interna. Nessas situações, imediatamente o tensor do tímpano traciona o martelo e, consequentemente, a membrana timpânica em direção ao interior da cavidade, enquanto o estapédio traciona o estribo em direção à eminência piramidal. Assim, nem a membrana timpânica, e nem o martelo, e nem o estribo vibram livremente para transmitir o estímulo. E com a movimentação limitada, os ossículos transmitem o estímulo de forma bem mais branda para a orelha interna. Só para não passar batido, o tensor é originado do primeiro arco faríngeo e, portanto, inervado por um ramo do trigêmeo, mais especificamente do nervo mandibular, enquanto o estapédio é originado do segundo arco faríngeo e, portanto, inervado por um ramo do facial, exatamente no momento em que passa posterior à eminência piramidal. Depois, procurem por hiperacusia, tem tudo a ver com isso. Como eu disse, além dos ossículos, o outro conteúdo da cavidade é a corda do tímpano. Esse nervo é o último ramo intracraniano do facial e, como comentei,
está apenas de passagem pela cavidade timpânica. Após emergir na parede mastoidea, segue praticamente em sentido horizontal no interior de pregas da mucosa, entre o cabo do martelo e o ramo longo da bigorna, imediatamente superior à fixação do tendão do tensor do tímpano, para deixar a cavidade no ângulo superolateral da parede carótica, como já vimos. Depois de percorrer um segundo canalículo, surge na fossa infratemporal, através da fissura petrotimpânica, onde se funde com o nervo lingual para levar estímulos parasimpáticos secretomotores para as glândulas submandibular e sublingual, bem como trazer a sensibilidade gustatória dos 2/3 anteriores da língua. Muito bem, dito tudo isso, agora sim é hora da gente conferir as peças cadavéricas. Então, foi feito um corte ao longo do eixo antero-posterior da cavidade, e aí a gente abre como se fosse um livro. Primeiramente, nessa parte lateral da peça, observem a face interna da membrana timpânica, o anel fibrocartilagíneo na sua circunferência, o cabo do martelo intimamente aderido à sua face interna. Anteriormente, temos a parte óssea e parte cartilagínea da tuba auditiva. Superior à tuba, esse é o músculo tensor do tímpano e o seu tendão se fixando na parte superior do cabo do martelo. Essa estrutura globosa no recesso epitimpânico é a cabeça do martelo, que se articula com o corpo da bigorna, que tem 2 ramos. O curto ligado na parede mastoidea e o longo, paralelo ao cabo do martelo. E reparem que entre o ramo longo da bigorna e o cabo do martelo passa a corda do tímpano, exatamente como vimos nas imagens. E aqui em cima é o antro mastóideo e as células mastóides. Nessa outra peça, vejam a relação da cavidade timpânica com a fossa jugular, onde o bulbo superior da jugular interna foi dissecado, mas sobrou aqui um pedacinho da veia. Agora, na parte medial da peça, essa elevação é o promontório, póstero inferiormente à janela da cóclea, póstero superiormente, olha que belezinha, o estribo na janela do vestíbulo, a eminência piramidal com o tendão do estapédio saindo dela. Aqui, a proeminência do canal facial foi dissecada justamente para a gente ver o nervo. Posteriormente, as células mastóides e anteriormente a carótida interna passando dentro do seu canal. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Deixem os comentários do que vocês acharam dessa aula. Um grande abraço e até a próxima.